Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Nós trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem o Centro Espírita Manuel Quintão, que fica localizado no bairro de Boa Viagem. Bom, e o tema que a gente vai estudar, refletir na noite de hoje, está dentro do Evangelho, capítulo 4, né? Que fala sobre a reencarnação. Tem pessoas que não acreditam, né? Que existe a reencarnação. Mas, vamos ver aqui. Esse capítulo 4, o tema principal dele é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então tem falando sobre a ressurreição e reencarnação, laços de família fortalecidos pela reencarnação, quebrados pela unicidade da existência. Tem as instruções dos Espíritos, que fala sobre limite da encarnação, necessidade da encarnação, e a encarnação é um castigo. Quando eu li esse tema, a reencarnação é um castigo, tem gente que diz assim: tenho certeza que, tenho fé em Deus que tu ainda vai voltar para pagar tudo que tu fizeste aqui, não é? E às vezes as mulheres com raiva do marido ou dos companheiros dizem: eu quero que um dia tu nasça como mulher, tu vai nascer como mulher, para saber o que é que a mulher sente e o que é que a mulher passa na vida, né? Pela maternidade e tantas coisas, né? A gente usando a reencarnação como se fosse uma punição e querendo usar a reencarnação como uma vingança, né? Mas não é por aí o caminho. Então, aqui no item 18, do capítulo 4, que fala sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação, aí ele diz o seguinte: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Porque pensa assim, você reencarna e aí você perde contato com sua família anterior, você às vezes vem de uma família que pode não ter nada a ver com você, você pode achar que não tem nada a ver com você, né? Mas tudo tem a permissão de Deus. É como a gente tem aquela frase que diz: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso é uma grande verdade, né? E Jesus, que é o planeta, que é o governador do nosso planeta, nosso irmão maior, e que trouxe tantas lições e exemplo para a gente de vida, né? Aí ele diz: ao contrário, eles são fortalecidos, os laços são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Aí ele continua dizendo: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição. Tanto é que quem acredita nisso, na reencarnação, muitas vezes a gente escuta frases de pessoas dizendo assim, quando um pai ou uma mãe já se encontra no plano espiritual e diz assim: eu tenho certeza que meu pai está feliz agora com o que ele está vendo. Eu tenho certeza que meu pai agora está me ajudando. Eu tenho certeza agora que minha mãe está feliz por estar aqui presente. E muitas vezes também a gente escuta pessoas pedindo ajuda para aqueles que já partiram antes da gente, né? Então, se a gente não acreditasse de que o Espírito permanece vivo, está no plano espiritual, a gente não tem essas colocações, né? Se está certo ou errado, aí a gente vai analisar, né, nossas colocações. Aí ele diz: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, que é o mundo espiritual, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Então, a reencarnação, como o próprio Evangelho diz, ela só fortalece, né, os laços da gente com as pessoas com a qual nós convivemos.
Então, não só os nossos familiares, mas também os nossos amigos, que a gente se reencontra, né? Então, do jeito que a gente se reencontrou aqui, vejam só, tem pessoas que a gente reencontra aqui e a gente, mesmo sendo a primeira vez que a gente está tendo contato com aquela pessoa, a gente diz assim, eu acho que a gente já teve algum contato antes, porque é uma afinidade tão grande, né? Às vezes a gente faz uma amizade, eu tenho um amigo, que às vezes eles são mais afins com a gente do que um próprio irmão, do que um próprio parente da gente, né? Que às vezes está ali mais próximo, mas tem amigos ou amigas que é como se fossem verdadeiros irmãos da gente. E de onde vêm essas afinidades? De onde vêm os não afetos, os desafetos? Se a gente nessa existência não teve motivos ou não se reencontrou antes, justamente vem de existências anteriores, onde a gente se reencontra aqui, né? Na cidade de Coimbra, em Portugal, diz que Coimbra, eu não conheço, mas diz que Coimbra é uma cidade belíssima, muito bonita, como as cidades de Portugal são muito belas, né? E a cidade de Coimbra em especial, há um tempo bastante atrás, né? Lá nós tivemos uma rainha, chamada de Rainha Isabel. E ela teve o rei, né, o seu marido, que tinha o primeiro nome, eu me lembro agora do segundo nome, o nome de família de Nis. E eles foram felizes, né? Foram felizes. E lá no caso da Isabel, até hoje, o corpo dela ainda permanece, vamos dizer assim, uma palavrazinha que ele foi indestrutível, ele continua do jeito que era há muito tempo atrás, né? A igreja mantém esse corpo e tem umas datas certas onde fazem uma procissão em reverência que hoje ela é considerada como Santa Isabel. Mas aconteceram problemas, né? Depois nessa situação, eles casaram. E lá também em Coimbra tem a Universidade de Coimbra, que é uma universidade muito conceituada e que também muitos brasileiros, e principalmente daquela época do reinado, né, dos reinados, era uma felicidade a criatura conseguir estudar fora do Brasil, né, fora do Brasil. E nessa Universidade de Coimbra, teve um caso de um brasileiro, de um rapaz, né, onde ele teve a oportunidade de ir estudar em Coimbra, e lá ele conheceu uma jovem e apaixonou-se por essa jovem e casou com ela. Casou e teve 3 filhos. Do jeito que a universidade pode provocar esses encontros, também pode provocar outros tipos de dificuldades na vida da pessoa, porque vai depender muito das suas tendências, né? E no caso dele, ele tinha algumas tendências não muito boas guardadas dentro de si. E nessa mesma universidade, ele começou a se reunir com um grupo de pessoas. E quando ele saía da universidade com esse grupo, ele ia para as noitadas, ele ia para as bebedeiras, ele ia para a fanfarra, como se diz, né? Dos estudantes. Então o grupo, ele se envolveu com esse grupo e foi arrastado por esse grupo, né? Porque a gente só é arrastado por aquilo que a gente ainda tem dentro da gente, né? Ninguém coloca as más tendências e as más inclinações dentro da gente. Pois bem, nesse grupo, ele conheceu uma mulher que também era universitária. E aí o que é que acontece? Mesmo ele casado e com 3 filhos, ele se apaixona perdidamente por esta mulher. E esta mulher também gostava da vida de boemia, também gostava dos bares, também gostava da vida noturna. Então houve entre eles uma afinidade muito grande por esse lado. E com essa paixão muito grande que ele desenvolveu por ela, ele separa-se, né? Separa-se da mulher e já gerou um grande transtorno. Só que
porque ele se apaixona, né? Ela era uma pessoa que, por gostar muito da boemia, gostar muito da vida fácil, gostar muito da bebedeira, gostar de ambientes muito promíscuos, né? Ele, depois que estava só com ela, começou a desenvolver um ciúme pelo comportamento dela. Então, o ciúme, você quer controlar a vida do outro, você quer ser o dono da vida do outro. E eles começaram a ter muitas discussões, muitas brigas. E numa dessas brigas, ele perdeu o autocontrole, perdeu o autodomínio. No que ele perde esse autocontrole e o autodomínio, então, num dia, numa briga muito exacerbada, ele pega com as suas próprias mãos e esgana ela. Ele mata ela, ele tira a vida dela, o que hoje nós chamamos, que hoje nós temos a lei, né? Então, onde o homem provoca essa violência para com a mulher, né? Então, naquela época, ele provocou essa violência muito grande por ele não dominar-se, não domar as suas más tendências, nem a sua violência, nem essa imperfeição moral, que é o ciúme, né? Que é uma das imperfeições morais. Logo em seguida, quando ele viu a mulher que ele tanto amava ali no chão, sem vida, o desespero bate nele. E ele imediatamente, logo em seguida, ele tira a sua própria vida. Ele suicida-se. E foi um fato terrível, porque foi o caminho da universidade, onde era para trazer tantas coisas diferentes, né? Trouxe para ele violência, crime e morte. Porque ele enveredou por um caminho totalmente sem volta, né? Passado um tempo, o que aconteceu? Nas obras que nós temos, através de Chico Xavier e André Luiz, e também nós temos um livro muito memorável que chama-se Memórias de um Suicida, traz relatos como esse. Esse relato desse rapaz faz parte do livro Memórias de um Suicida. E no caso dele, ele, na época, né, quem foi amigo dele foi Camilo Castelo Branco. E Camilo, o que aconteceu lá em Portugal? Ele foi acometido de uma doença, né? E ele ficou cego. E ele, como sempre escritor, ele não aceitou a situação, a condição, né, de ficar cego. E Camilo também tira a sua própria vida, né? Ele também suicidou-se por ele não aceitar as adversidades da vida. Quando Camilo, no plano espiritual, estava se preparando para reencarnar, os dirigentes, os mentores ali com ele, né, levam ele para um local onde aquele homem que tinha cometido o crime, tinha cometido o assassinato, né, o suicídio, também estava se preparando para reencarnar. Vejam, né? Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, retornaremos ao mundo das formas, ao mundo da carne. Porque a reencarnação é necessária para todos os filhos de Deus, para todos nós, indistintamente, né? Então não existe pena eterna, porque você tirou sua vida, você vai sofrer eternamente. Não, você vai sofrer até um período que for necessário que haja em você o arrependimento, aí aquilo vai cessar. Um tipo de sofrimento, vai ter ainda um sofrimento, mas diferente, onde ele vai ser preparado para a reencarnação, porque a reencarnação é uma dádiva tão misericordiosa de Deus, que quando a gente reencarna, a gente traz o quê? O esquecimento do passado. Então, quando a gente traz o esquecimento do passado, aquele sofrimento que nós geramos, ele fica momentaneamente adormecido. Ele não deixa de existir. Você gerou um dano, você se comprometeu com as leis de Deus, então está lá escrito na sua página de vida, você escreveu, está lá. E como Jesus também disse para a gente que a gente não sairia daqui sem pagar o último centavo, né? Todos nós iremos ter que pagar por tudo que fizemos aqui, resgatar, né? Para poder se libertar dessas algemas que prendem a gente à dor e ao sofrimento.
Isso é uma grande verdade. Então, quando o Camilo se aproxima e observa ele e diz, achou ele assim, familiar, conhecido. E o mentor dele disse para ele, Camilo, se aproxime mais e observe. Aí ele reconheceu, né, ele analisando, estudando a mente daquele espírito, ele reconheceu ele do passado, que foi amigo dele também naquela existência, né? Eles foram companheiros da mesma época, né? E o que é que acontece? Ele reencarna esse rapaz, ele reencarna, e o que é que acontece com ele? Ele reencarna dentro de um prostíbulo. Veja que situação. E ele reencarna com uma aflição moral muito grande, porque ele próprio não se perdoava ainda do que ele tinha feito, de ter tirado a vida de outra pessoa e ter tirado a sua própria vida. Ele vivia sob um tormento mental muito grande, e ele reencarna com esse distúrbio, com esse tormento mental, e fisicamente ele reencarna sem as duas mãos. Tem uma passagem no Evangelho que diz também assim: se teu olho for motivo de escândalo, arrancar e jogar fora. Já ouviram? Né? Então, ele reencarna porque ele se comprometeu tanto, que foi com as próprias mãos que ele tirou a vida de outra pessoa, da mulher que ele amava tanto, e tirou a sua própria vida. Então ele precisava retornar para que ele se desculpasse, para que ele se auto-perdoasse. E aí, quando ele reencarna no prostíbulo, porque era um local que ele gostava, que ele frequentava com a mulher, que foi onde ele manteve todo o relacionamento com ela, que ela era uma das profissionais daquele local, mesmo na universidade, mas ela também frequentava esse local. Então, ele tinha muita afinidade com o local, ele gostava muito de frequentar esse local. E aí, ele é chamado para reencarnar dentro de um local desse. A mãe dele era uma das profissionais do sexo. Quando ela viu que o filho que ela acabou de ter tinha distúrbios mentais e não tinha as próprias mãos, ela viu que ali iria ser uma grande dificuldade. Ela viu que para ela seria uma grande dificuldade em continuar com a criação daquele filho. E ela imediatamente rejeita o filho. Veja só, ela rejeita ele. Ela disse que não aceitaria. Como hoje nós temos casos de crianças com microcefalia, não é? Crianças com deformidades, que nascem com deformidades. E tem pais que se separam, tem pais que não aceitam, como tem mães também que não aceitam, e aparece família que adota. E com ele não foi diferente também. Dentro do próprio prostíbulo tinha uma mulher que ela trabalhava como lavadeira. E naquela época, a pessoa trabalhar como lavadeira era uma profissão também muito difícil, porque não existia água encanada, não existia máquina de lavar roupa, não existia. Então, assim, ela tinha que buscar a roupa na casa dos patrões, ela tinha que levar para o rio, para o córrego, para lavar aquela roupa, depois passar tudinho, dobrar e entregar a roupa pronta para o uso. E ela, quando viu a situação daquela criança, ela já tinha uma menina. Aí ela disse para a mãe da criança: eu quero ele para mim. Você não quer ele, mas eu quero. E a mãe, doida para se livrar, entregou de imediato. E essa lavadeira é uma pessoa muito difícil, assim, de uma situação muito precária, né? E aí o que acontece? Camilo acompanha todo esse processo. Na casa dessa lavadeira, aquela criança, e via que tinha uma menina. E o que é que aconteceu em seguida? A lavadeira desencarna e retorna ao mundo dos espíritos. Veja que situação, não é? E aquela menina, que era irmã dele de criação, não é? Porque ele era um filho de criação, se antes da mãe desencarnar, a mãe adotiva desencarnar, ela trabalhava dobrado dia e noite para poder dar um sustento melhor para ele, para que ele tivesse um futuro melhor. Veja que
pessoa de coração, de uma generosidade que a gente fica assim, feliz, né, por saber que tem pessoas que têm uma generosidade muito grande no seu coração. E acontece que ela desencarna, retorna ao mundo espiritual, a menina já estava um pouco maior, né, porque ela reencarnou antes, né, e ela passa a cuidar do irmão adotivo. Sabe quem era essa menina? A mulher que ele tirou a própria vida com as mãos dele. Ela passa a cuidar dele agora, com problemas mentais e com distúrbio mental e sem as próprias mãos. Onde ela tinha que dar o alimento para ele na boca dele, tinha que fazer muitas coisas por ele, porque a deficiência dele o limitava. Então, vejam que é o amor, né? Então agora, eles não estavam mais como amantes. Agora ele não nutria aquele ciúme, nem aquela agressividade, nem aquela problemática toda. E nasce num lar muito pobre, passando primeiro pela rejeição, porque antes ele era uma pessoa de dinheiro, ele era uma pessoa da sociedade. Tanto é que saiu daqui do Brasil para estudar em Coimbra. Então não era uma pessoa de poucos recursos, era uma pessoa de muitos recursos, de situação boa. E essa jovem, essa menina, é quem cria ele, é quem dá todo o suporte para ele. Então vocês vejam aí, a gente vê assim, poxa, os laços aí vão se fortalecer cada vez mais. Porque ela nutre um sentimento de amor e de respeito e de cuidado para com aquele menino, com aquela criança. Né? E ele agora vai crescer num lar com muitas deficiências, com muitas carências. Então, às vezes, a gente não sabendo da nossa realidade, às vezes a gente diz assim, mas não é possível, que tudo para mim é muito difícil. Será que eu joguei pedra na cruz? Será que eu sento em cima da minha estrela? Porque eu vejo as pessoas se saírem bem na vida e para mim tudo é difícil. Por que eu nasci numa comunidade tal? Né? Eu, por exemplo, nasci numa comunidade muito difícil aqui em Casa Amarela. Morei no morro da Alto Zé do Pinho, ao lado do Morro da Conceição. E depois, ainda assim com meus 5 anos, a gente se mudou, foi morar no Pina. E no Pina, numa comunidade chamada Bode. E eu morava na beira da maré, com 5 casas de tábua conjugadas, e a nossa casa era a última casa. Então, na beira mesmo da maré, onde eu aprendi a tirar alimento da própria maré, a fazer aquelas ratoeiras para pegar o caranguejo, né? Fazia, botava casca de manga dentro, arranjava pedaço de borracha, de pneu, ferro. Então pegava as latas de óleo daquela redonda para fazer aquilo ali. Então assim, pegava marisco, comia de velho, sirimole. Então a gente fervia, a gente comia aquilo ali, não pegava para vender não, a gente pegava para a própria subsistência. Então, uma infância muito difícil que eu passei, muito difícil. Então, da minha família, dos meus irmãos, eu fui a única a fazer faculdade, eu fui a única a fazer concurso público, eu fui a única a conseguir sair daquele local e tirar meus pais de lá. E dar dignidade para eles, dar plano de saúde para eles, dar condição de vida digna para eles. Né? Então, a gente passa por algumas situações que eu não tenho vergonha de dizer das minhas origens de onde eu vim. Não tenho vergonha de falar sobre isso, porque tudo é lição para a gente. Por que eu vou ter vergonha? Por que eu vou esconder isso aí? De forma alguma. E tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele deu e dá a cada um de nós. O meu pai abandonou a casa, me deixou, eu tinha 8 meses de vida, e minha mãe continuou a sobrevivência da gente, dela, da minha outra irmã e a minha, com toda a dificuldade possível e imaginável. Então, são experiências de vida das reencarnações. Então, cada um tem um lar e tem o pai e a mãe que merece ter. Então, a reencarnação, ela propicia isso para a gente, desse crescimento. E a gente aprender a respeitar e orar pelos nossos pais, independente do que eles foram, do que eles fizeram, porque não compete a nenhum de nós julgar quem quer que seja. Porque cada um responde por si. Isso é uma grande verdade, né? Então a reencarnação é uma dádiva, é uma bênção de todos.
Então, os laços não se destroem, muito pelo contrário, a unicidade da existência é que destrói. Porque pela unicidade da existência, o que é que diz a unicidade? A pessoa teve uma única existência, né? Retorna para o plano espiritual e aí retorna para um todo, né? Todo mundo é uma coisa só e você perde até, vamos dizer assim, tudo o que você teve, contato, não tem mais. Então é muito difícil isso aí. Então isso aí realmente destrói os laços, né? Mas acontece o seguinte, que com a reencarnação, muitos se comprometem a receber espíritos de volta aqui, a ajudar, se comprometem para que os espíritos continuem a sua jornada evolutiva. Vejam só, aqui na Terra, quantos pais se sacrificam para que seus filhos consigam estudar e ter um estudo melhor e mais digno, não é? Renunciando muitas vezes à sua própria vida. Na reencarnação, muitas vezes, nós renunciamos muitas coisas para aceitar outros espíritos, para que juntos a gente possa dar condições para que continue a sua jornada evolutiva. Isso é uma grande verdade, né? E André Luiz, ele traz para a gente também, no livro Nosso Lar, um dos casos lá que é muito interessante para a gente, né? Se a gente aqui casou 2, 3 vezes, quando eu retorno, quantos maridos eu vou ter lá do outro lado? Quantos pais eu vou ter? Se eu tenho 2, 3 existências, né? Então eu devo ter 2, 3 pais, não sei quantas mães, não sei quantos maridos, né? Mas esses maridos podem se transformar em irmãos, podem se transformar em filhos, podem se transformar em pais novamente, né? Às vezes, a gente não vem nem na mesma família, mas vem em famílias próximas, onde a gente se reencontra. Então, isso é uma grande verdade. Então, ele mostra o caso de Hilda, né? Hilda, ela casou e teve um filho. Quando ela teve um filho, ela desencarna do pai. Ela tem complicações, ela volta para o plano espiritual. Ele, o marido, fica sozinho com a criança. Então ele precisava, ele sentiu a necessidade de casar novamente para que a criança tivesse uma mãe e para que ele pudesse continuar a sua jornada. Ele amava demais a sua esposa, mas ela retornou ao plano espiritual. E aí ele conhece uma segunda mulher e essa mulher se dispõe a casar com ele e a criar a sua filha, a criar o seu filho. E ele dá graças a Deus e fica muito grato a ela. Acontece que Hilda, o espírito que desencarna, ela não sai de dentro de casa. Ela retorna para dentro do lar. Ou seja, os laços dela ali, ela estava com tanto apego, ela estava tão apegada àquilo ali, que ela não aceitava a ideia, né, de se desfazer da sua casa, se desfazer do seu marido, se desfazer do seu filho, se desfazer de uma vida toda que ela tinha aqui, né? Então é isso que a gente diz assim, que é o meu filho, que é o meu marido, que é a minha casa, né? Então nada aqui é nosso, tudo é por empréstimo, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que retornar, né? E nisso, o que é que acontece? Ela passa a ser uma obsessora, ela passa a interferir na vida da mulher, ela passa a interferir na vida do casal, até que André Luiz chega para ela e conversa com ela, e dizendo para ela de que ela precisava se afastar, porque ela estava se comprometendo, e explica tudo para ela, coisa e tal, e ele consegue devolver essa ideia dela. E ela segue vida no plano espiritual. Só que ela agora vai trabalhar para, no dia que ele desencarnasse, ela aceitá-lo de volta. Veja só, né? Então, essa oportunidade de construir uma nova vida no mundo dos espíritos. Ela constrói a nova vida. Como aqui ninguém fica para semente, não é? Todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos retornar ao mundo dos espíritos. Assim mesmo foi ele. Ele retornou ao mundo dos espíritos e a segunda esposa dele também retornou. E ficou os 3 na mesma casa. E aí? Aí veio os fofoqueiros do além que diziam que como é que pode? Ele está morando com 2 mulheres, e aí a bigamia, não sei o que, ele vai o esclarecimento, né? Porque o verdadeiro amor dele realmente era a primeira esposa. A segunda foi acolhida por ela, né, e por ele, porque tinha um sentimento de gratidão muito grande por ela ter cuidado da criança, ter cuidado da casa, ter cuidado de tudo, né? E ela estava
ali para se preparar para reencarnar novamente. E estava no script de vida dela, futura, e que ela agora, na próxima reencarnação, ela iria se reencontrar com o noivo. Ela tinha um noivo. Só que na existência anterior eles não tiveram o merecimento de, na mesma existência, se reencontrarem. Para ela não ocupar bem a experiência dela, o amor que ela tinha, ela transfere para essa criança, para essa família, e aí ela trabalha esse amor, né? Porque o amor, quanto mais você dá, quanto mais você tem, mais ele se multiplica, mais ele cresce, né? Então é algo que é bom a gente dar amor, porque quem dá é feliz, quem dá ganha. E nisso ela ganhou gratidão, ela ganhou afeto, ela ganhou muitas coisas, muitos bônus ela ganhou. E ela se prepara para retornar e na esperança de que agora, na próxima existência, ela verdadeiramente iria encontrar com o grande amor da vida dela. Olha que felicidade! Não valeu a pena? Valeu a pena, e como valeu a pena! Então, os laços da reencarnação, eles só se fortalecem porque a gente se reencontra, né? Tanto, como ele diz, no plano espiritual, como família, como amigos, né? Como grupos, que é como se você voltasse de uma viagem e ali você reúne aquele grupo para comentar, para como é que se diz, matar a saudade, né? Rever aquelas pessoas queridas, né? Então isso é muito importante. Eu tenho uma amiga que a gente fez faculdade junto e trabalhamos junto na mesma empresa, e ela tinha outra amiga que morava na França. E a amiga dela sempre dizia: olha, quando tu tirar tuas férias, tu organiza antes para tu vir para Paris, da França, vê? Para passar um mês aqui na minha casa, tu só vai gastar o dinheiro da passagem, porque aqui tu não vai gastar nada, tu vai ficar aqui em casa, tu vai ter a oportunidade de conhecer outro país, tudo. E ela achava aquilo tão difícil, porque eu pagava a faculdade ainda, era uma situação tão difícil, mas ela se organizou e foi morar, e foi passar as férias lá, com o convite dessa amiga. Quando ela chega lá em Paris, ela foi, entre os passeios que ela foi fazer, ela foi passear naquele trem-bala. Vocês já ouviram falar no trem-bala? Que é um trem ultra rápido. Olha, nordestino. Foi pegar um trem desse, o que aconteceu com ela? Ela não entrou direito na cabine, ficou perto da porta, a porta quando fechou, pegou o cotovelo dela. E aí, no que pegou o cotovelo dela, houve fratura. Os ossos, sabe? Espatifou. E ela teve que ser socorrida, teve que ser levada para o hospital. Bom, acabou-se as férias de ano lá em Paris. Ela no hospital, internada, teve que botar não sei quantos pinos, teve que botar platina, teve que botar um monte de coisa. O diretor do hospital soube que tinha uma brasileira interna. Olha, e aí ele tinha já uma admiração muito grande pelas brasileiras. Ele tinha algo que atraía muito ele quando se falava de brasileira. E ele se interessa em fazer uma visita e vai até um apartamento onde ela estava internada. Quando ele entra no apartamento, que a vê, sabe a gente diz assim, amor à primeira vista? Ela saiu daqui para se encontrar com este grande amor dela em Paris. Parece coisa de filme, de novela, né? Mas eu conheço a criatura. A gente trabalhou junto, terminou ela indo embora e casou lá. Casou na Notre Dame. Olha, a igreja é belíssima, uma atividade, uma coisa, sabe, belíssima. Se recuperou e começou um grande relacionamento, onde casou e teve uma filha. Então, aí tem outras amigos que saem, gostaria de ir para Paris, eu nem me incomodo, vou botar meu cotovelo lá e aconteceu um acidente desse, né? Assim, de encontrar um grande amor, não sei o quê. Mas, não basta isso, né? Porque são reencontros de almas. Então, com o reencontro de almas, quando está destinado, está na programação, a gente vai se reencontrar de uma forma ou de outra. Porque Deus vai proporcionar isso na vida da gente. Então a reencarnação destrói os laços de forma alguma. Os que são afins vão se reencontrar. E os que não são afins, muitas vezes a gente se encontra ou reencontra para desfazer esses desafetos. Para a gente superar, para a gente vencer. E tem criaturas que reencarnam no lar, que às vezes assim, fulano reencarnou aqui, mas não tem nada a ver com a família. É completamente avesso.
parece que é de outro, né? Então, quem sabe da programação de cada um? Se ali não foi uma oportunidade para aquele espírito muito necessitado de um lar que o acolhesse e o abrigasse. Porque o amor é isso. A gente não vai acolher só aqueles que são afins, não. Tem aqueles também necessitados. E aqui no Terra da gente, ele fala nas adoções, né? Adoções são espíritos que a gente não conhecia antes, pelo menos a gente imagina que não, né? Mas o amor que a gente tem é tão grande pelo próximo, que a gente se compadece da infância desvalida, e aí a gente adota filhos. Eu tenho uma amiga que tem 3 crianças adotadas, ela adotou 3. Então é uma maior felicidade para ela, né? Hoje já estão todos adolescentes, 17, 18, e os dois mais novos têm 17 anos, um mês de diferença entre um e outro. Então, são formas de afeto, formas de amor, né? No livro Céu e Inferno, mostra um caso daquela criança, do menino, que ele era filho de um sapateiro, e aí, filho único, e o sapateiro, ele pegava o dia de domingo, que ele não trabalhava na feira, pescotando sapato, ele pegava o baú dele, botava no jardim, abria, tirava as coisas de dentro para poder higienizar, arejar, pegar um sol, o cheiro, né, dos calçados, da cola, tudo. Então ele abria o baú, deixava as coisas do lado e deixava ali para higienizar. Acontece que um menino brincando no jardim com os outros meninos da vizinhança, ele olha para o baú e ele tem uma ideia. A ideia dele foi a seguinte: ele propõe que os meninos entrem no baú. Ele foi o único que não entrou, ele ficou no lado de fora. E aí ele fecha o baú e se senta em cima. Fazendo, estava brincando. Os meninos começaram a sentir falta de ar, as crianças começaram a se debater, batendo, e ele sentado em cima. Ninguém viu essa cena, né? E acontece que, passado um tempo, veio um silêncio. Ele abriu o baú, ainda tem uma criança com vida. Ele terminou a fechar e terminou a ficar sentado em cima. E todas as crianças que estavam ali naquele baú entraram em óbito, né? Isso foi na época, foi na França. Isso foi muito passado nos jornais, como algo assim muito divulgado. Como é que uma criança tem uma ideia tão funesta, uma ideia tão ruim, tão maquiavélica, com tanta, não é, assim, falta de pureza, falta de amor. Então fizeram uma reunião, Kardec teve uma reunião de noite, né, tinha reunião com os médicos, e fizeram uma evocação para São Luís, e ele questionou a São Luís para alguma explicação com relação ao fato daquela criança ter feito isso. Então ele disse que a reencarnação, aquela criança reencarnou como filho daquele sapateiro para ter uma oportunidade de um lar, para que junto ele pudesse absorver os ensinamentos de amorosidade, de caridade, de compaixão, que são os sentimentos que nós precisamos desenvolver dentro de nós, né? E acontece que ele, na primeira oportunidade, ele mostrou as suas más tendências, e ele comete isso. Aí São Luís disse o seguinte, que quando ele desencarnar, aquele menino, aquele espírito, não retorna mais para o planeta. Ele vai agora para um planeta inferior à Terra, porque ele veio para cá, dando-se a oportunidade para que, junto com os bons, ele encontrasse forças para se modificar. Então, isso que acontece também, tá certo? Então, às vezes a gente tem um filho, eu tenho um irmão, eu tenho um primo que diz assim, fulano é tão diferente, fulano é tão arredio, fulano é tão complicado, fulano é isso, aquilo, outro. Então, não compete a gente julgar, vamos orar por ele, ajudar no que for necessário aquela família a se restabelecer os laços de afetividade, de amor, de carinho, de respeito, né? Então, Deus sabe a necessidade de cada um. Então, se você tem um filho ou conhece alguém que é muito problemático, é alguém que precisa ser abraçado, é alguém que precisa muito de amor, muito mais do que os outros. Porque a gente
às vezes até deixa de lado, a gente não quer ter relação nenhuma com aquela pessoa, a gente evita, e às vezes até para se livrar do problema, convida para que a pessoa saia de casa. Isso não é solução de colocar filho na rua. Porque se a família tem dificuldade de abraçar, imagina o mundo aí fora, o que é que vai trazer para essa criança ou esse jovem, não é? Então, a responsabilidade é sempre nossa, da família. Então, Deus não dá um fardo maior do que os nossos ombros não possam suportar. Isso aí é algo muito, muito sério, muito certo, muito seguro, não é? Então, quando ele diz aqui assim no Evangelho que não pode nascer de novo sem a reencarnação, que precisa da reencarnação, precisa retornar à escola, precisa retornar ao hospital, precisa se curar das suas mazelas, precisa se tratar das nossas deficiências morais, das nossas deficiências físicas que a gente danificou no passado, e o perispírito vem danificado, e aí vem com o corpo moldado naquele perispírito que foi lesado na existência anterior. Então, que a gente trabalhe em nós, né? O amor, trabalhe o perdão, trabalhe todos os sentimentos novos que nós precisamos cada vez mais. E bendita a família que nos acolheu, bendita a família que nos deu abrigo, bendito o pai, bendita a mãe. Se eles não cumpriram com o papel deles adequadamente, também são espíritos imperfeitos que merecem a nossa misericórdia, merecem o nosso perdão e não o nosso julgamento de quem quer que seja. Então, se a gente tem desafeto, procuremos tirar as animosidades, cortar essas arestas, porque isso não iremos crescer em nada, nem evoluir, se a gente não cortar essas arestas, se a gente realmente não abraçar aqui a reencarnação com os braços do amor, da oportunidade bendita de cada um de nós, né? E o Centro Espírita é aquela escola bendita que nos dá oportunidade de exemplificar e trabalhar o amor ao próximo, né? É na distribuição da sopa, é na campanha do quilo, é num bazar, é numa evangelização, é num passe, é num tratamento mediúnico, não importa. Tudo é tratamento em benefício daqueles que sofrem, em benefício de uma comunidade, em benefício daqueles que buscam a nossa casa. E a gente, como estudante, está unidos uns aos outros, dando força uns aos outros, para que junto a gente fortaleça esse elo e junto a gente possa fazer algo em nosso benefício e em benefício dos mais necessitados, que buscam a nossa casa de oração e trabalho, né? E esta casa, como se trata de voluntários de Jesus, olha que título, né? Que título, que nome muito forte. Você ser voluntário de Jesus é algo muito importante. É o que Jesus realmente espera de nós. É a nossa doação de amor desinteressadamente. Ajudar a todos sem olhar a quem, né? Fazer com que a casa cresça cada vez mais, com que a casa abrigue cada vez mais um número de pessoas necessitadas. Benditos espíritos que nos acolhem, que nos ajudam, que nos recebem de braços abertos. Quantas pessoas que chegam na casa espírita sofrendo de suas mazelas, sofrendo de suas influências espirituais, sofrendo de conflitos na sua vida íntima, na sua vida conjugal. E aqui encontra explicação para a sua existência, explicação para a reencarnação, explicação para o porquê que você está aqui, o que você veio fazer aqui, de onde você veio e para onde você vai, né? O Espiritismo, ele mata a morte. A partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, a gente agora tem uma vida mais plena e mais feliz, porque a gente sabe que Deus não castiga, Deus não pune, Deus dá sempre oportunidades a todos os seus filhos, a todos indistintamente, né? E essa doutrina espírita é uma doutrina realmente libertadora, nos liberta do caos, nos liberta da ignorância, nos liberta de tantas mazelas, porque a partir do momento em que a gente conhece, o importante não é só conhecer a doutrina, mas é trazer a doutrina para dentro de você, para o seu crescimento interior, né? Para a sua transformação moral. Isso aqui é muito importante, é vivenciar realmente os ensinamentos de Jesus em nossa vida.
Então, o nosso horário está já chegando, né, meu irmão? Está já chegando, né? Então, nós só temos aqui agradecer, né, por tudo e agradecer aos bons espíritos dessa casa de oração e trabalho que nos abraça, que abraça cada um de vocês, né? Que volta aos nossos lares, possamos levar essa paz, possamos ser condutores dessa paz, condutores da tranquilidade, da concórdia, da esperança, né? Trabalhemos em nós a ser pessoas pacíficas, trabalhar aquela frase que diz assim: a paz do mundo começa em mim. Então, se você se sentir aflito, se sentir desanimado, por qualquer motivo, ou por algum motivo, busca o lenitivo numa prece, que fortalece através de uma oração. Jesus deixou para a gente a oração do Pai Nosso, onde a gente vai encontrar um lenitivo tão importante para as nossas inquietações, para as nossas fraquezas, né? Então, que a prece se faça constante em nossas vidas, que a gente trabalhe realmente a fé, trabalhe a paz, trabalhe o amor, trabalhe a concórdia, a serenidade, porque quantos de nós destrambeiram mentalmente por falta de serenidade, por falta de paz, por falta de tranquilidade, né? Então, nós agradecemos a Deus e rogamos muita saúde espiritual para todos nós e muito progresso material também. Que Jesus nos abençoe.